São Thomas Becket foi um dos homens mais importantes da cristandade em sua época. Após uma juventude mundana ao lado de seu amigo, o rei Henrique II da Inglaterra, Becket passou por uma profunda conversão após ser nomeado arcebispo da Cantuária, o primaz da Inglaterra, ou seja, o bispo mais importante daquele reino. Ciente das rigorosas contas que deveria prestar a Deus no dia do seu juízo caso desempenhasse mal a sua função de arcebispo, Becket passou a se opor ao rei, que almejava controlar toda a igreja na Inglaterra, e por isso passou boa parte de sua vida no exílio. Quando retornou à Inglaterra após selar um acordo com o rei, Becket, entretanto, pressentia que encontraria o martírio em sua terra natal. Veremos agora com o professor Lucas Lancaster como isso aconteceu. São Thomas Becket instou o seu antigo amigo, né, a corrigir-se dos seus maus costumes, a parar, não é, de causar danos à igreja, a parar com essas más condutas que tantos perigos havia exposto à sua alma. E Henrique II ouviu tudo com paciência, prometeu emendar-se, e São Thomas Becket tocou na questão da coroação. A lei de Henrique II já falou, eu vou fazer o possível, eu vou me esforçar para devolver à igreja da Cantuária a sua antiga dignidade. E eles se reconciliaram. E, reconciliado com o rei da Inglaterra, São Thomas Becket poderia voltar para sua diocese depois de mais de 5 anos, né, afastado. Podia voltar para Cantuária. Mas assim, apesar daquele entendimento, a paz não era perfeita, porque o arcebispo São Thomas Becket prometeu dar a devida honra ao rei, mas não disse nada em favor daquelas constituições de Clarendon que ele havia lutado tanto. Ele não disse, eu vou ceder a isso aí. Não. Então a paz era bastante imperfeita. E antes de partir para a Inglaterra, São Thomas Becket ele foi a Paris para agradecer ao rei da França por tudo que ele lhe fizera. E ao se despedir do rei da França, ele disse, eu encontrarei a morte na Inglaterra. E Luís VII disse que também imaginava que ele iria encontrar a morte na Inglaterra. Então pediu que ele ficasse na França, e que ele ficaria muito feliz de tê-lo na França, nos seus domínios, e queria cuidar dele, prover-lhe tudo que lhe fosse necessário, mas São Thomas Becket disse que não. Agradeceu e disse que a vontade de Deus precisava ser feita. E ele foi. E, de fato, ele havia recebido uma revelação, né, de que ele iria ser mártir, e, pelo que se vê, ele tinha realmente plena certeza de que seria mártir, porque ele não conteve o seu rigor. Na véspera mesmo de embarcar para a Inglaterra, ele enviou cartas ao Papa. Vejam, ele tinha se reconciliado com o rei da Inglaterra. Estava voltando para a Inglaterra. E escreveu para o Papa, anunciando o seguinte. Ele anunciava a suspensão do arcebispo de York por causa do episódio da coroação e declarando a excomunhão dos bispos de Londres, de Salisbury e de todos os bispos que assistiram à sagração do jovem rei. E escreveu também para todos esses bispos cartas comunicando a sua suspensão e excomunhão. E voltou, entrou e foi para a Inglaterra. Chegou na Cantuária em 1º de dezembro de 1170, ele foi recebido pelo seu clero e pelo seu povo, né, do qual ele estava afastado há tanto tempo, com toda a honra, com toda a alegria. Ele chegou lá em 1º de dezembro, ficou lá algumas semanas, né, ficou na sua diocese por algumas semanas. No Natal, dia 25 de dezembro, ele fez um sermão, sentado da sua cátedra, anunciou ao seu povo a sua morte próxima, chorou, as pessoas que ouviram choraram conjuntamente a ele, mas aí ele tomou um tom de indignação e falou com firmeza contra os inimigos da igreja e declarou ali, todos eles excomungados. Bom, os bispos, cortesãos, excomungados pelo São Thomas Becket, receberam as cartas comunicando ali a sua suspensão e a sua excomunhão e foram eles imediatamente até o rei. Foram 3, foi o arcebispo de York e os bispos de Londres e de Salisbury. Eles foram se queixar ao rei, o rei estava na Normandia, eles atravessaram o Canal da Mancha, foram até Henrique II, se atiraram aos pés de Henrique II, indignados, queixando-se de Thomas Becket, dizendo que ele violava a paz acordada, que tão logo chegou na Inglaterra já estava perturbando o reino com novas sentenças de excomunhão publicadas contra ele. E o arcebispo de York falou para o rei, o arcebispo de York, não haverá paz no reino enquanto Thomas estiver vivo. O arcebispo de York disse isso do arcebispo da Cantuária. Henrique II ficou enfurecido e disse assim,
Se todos os que consentiram com a sagração do meu filho estão excomungados, então eu também estou. E começou a gritar. Disse assim: sustento e favoreço em meu reino homens tão covardes e miseráveis. E eles toleram as ofensas que faz ao seu senhor um clérigo plebeu. Ou seja, eu sustento a tantos. Eles toleram que um clérigo faça isso, essas ofensas contra mim. Ouvindo aquilo, 4 cavaleiros da entourage, do círculo próximo do rei, chegaram à conclusão de que eles nada poderiam fazer que agradariam mais ao rei do que matar o arcebispo da Cantuária. E decidiram ali matar Thomas Becket. Eles se chamavam Hugues de Morville, Guilherme de Tracy, Richard o Breton e Renaud, conhecido como filho de Ur. Eles partiram da Normandia, chegaram a Cantuária no dia 29 de dezembro de 1170. São Thomas Becket soube logo o que aconteceria. Ele estava nos seus aposentos, no palácio episcopal, dirigiu-se para a catedral e subiu ao altar-mor, totalmente paramentado. E se ouviu os gritos dos assassinos entrando na igreja. Havia uma grade que separava o altar-mor da nave. Essa grade estava entreaberta. E os seus clérigos, quando ouviram os assassinos, foram trancar a grade. Mas São Thomas Becket proibiu. A igreja de Deus não deve ser barricada como uma cidadela humana. É sofrendo, não repelindo os ataques, triunfaremos. E os clérigos ali imploraram que ele se escondesse na igreja subterrânea, na cripta, ou subisse as escadas para o topo do edifício, mas ele recusou. E, naquele momento, os 4 assassinos chegaram com espadas desembainhadas, com espadas na mão, e perguntaram: onde está o traidor? Ninguém respondeu. Descendo os degraus do coro, disse: sou eu o arcebispo, mas não sou traidor. E o santo disse: estou pronto para morrer por Deus, pela justiça e pela liberdade da igreja. Mas vos proíbo, em nome de Deus Todo-Poderoso, de fazer o menor mal a qualquer um dos meus religiosos, de meu clero ou de meu povo. Enquanto vivi, defendi a igreja quando a havia oprimida, que ela, através do meu sangue, recupere a paz e a liberdade. Tendo falado isso, São Thomas Becket se ajoelhou e disse: recomendo a minha alma e a causa da igreja a Deus e aos santos padroeiros deste lugar, aos mártires São Dionísio e Santo Alfege. Tendo rezado assim, ele abaixou a cabeça e ofereceu aos seus assassinos. Ele padeceu ali, golpeado e perfurado até a morte, sem dizer uma só palavra e sem um movimento de resistência. Ele caiu morto junto ao altar de São Bento. Ele tinha então 53 anos e morreu às 5 horas da tarde do dia 29 de dezembro de 1170. Quando os assassinos foram embora, o povo da Cantuária deram sepultura a ele. Foi celebrado um imenso funeral e ele foi sepultado ali na cripta da catedral, no subsolo da catedral, e o seu túmulo se tornou logo um lugar de foco de peregrinação. Ele começou a receber culto próprio de santo. A notícia da morte dele se espalhou. Henrique II estava ainda na França, Normandia, quando soube, e começou a escrever. Ele escreveu, em primeiro lugar, para o povo da Cantuária, lamentando a morte de São Thomas Becket, mas se desculpando, dizendo que ele não tinha culpa, ele não havia mandado. Mas a cristandade inteirou-se muito rapidamente do que aconteceu, e a responsabilidade pela morte de São Thomas Becket foi logo lançada sobre Henrique II. E em 25 de janeiro de 1171, ou seja, menos de um mês da morte de São Thomas Becket, o arcebispo de Sens, na qualidade de legado papal na França, lançou um interdito proibindo todos os sacramentos sobre as possessões do rei da Inglaterra na França. Antes mesmo que chegassem as escusas, as justificativas de Henrique II, o Papa Alexandre III foi avisado. O rei da França escreveu a ele, 2 grandes do reino da França, o conde de Blois, o conde Teobaldo de Blois, e o arcebispo de Sens, foram pessoalmente ao Papa exigir justiça
a Thomas Becket, que eles já consideravam Marte, já tratando ele de Marte, dizendo que milagres eram feitos no seu túmulo. Um bispo da Normandia, Arnulfo, o bispo de Lisieux, escreveu ao Papa, em nome do rei da Inglaterra, dizendo que o rei da Inglaterra não tinha culpa, que ele era inocente, que ele não havia mandado matar Thomas Becket. E essa carta, inclusive, vinha assinada com todos os bispos ingleses. E tentou-se de todo jeito. O rei da Inglaterra tentou, de todo jeito, impedir que Alexandre III o punisse. Quando Alexandre III soube da morte do santo, ele ficou arrasado. Conta-se que ele ficou 8 horas incomunicável. Ninguém conseguiu falar com o Papa durante 8 horas. Ele se reprovava por não ter conseguido sustentar a causa da igreja pela qual Thomas Becket morrera, julgando que ele havia entregado o santo nas mãos dos seus perseguidores. Agora, naquele momento, Henrique II não estava disposto a comparar a briga com a igreja. Ele sabia que as coisas haviam ido longe demais. Ele temia de todo jeito a excomunhão e a interdição, mas ele não conseguiu impedir que o Papa, na Quinta-feira Santa de 1171, que as quintas-feiras santas era o dia que o Papa geralmente excomungava. E naquele dia o Papa excomungou todos os responsáveis pela morte de Thomas Becket e lançou um interdito sobre todos os bispos ingleses. E o Papa julgou que agora o rei da Inglaterra finalmente se submeteria. E enviou 2 legados até Henrique II para exigir a sua submissão à igreja. E dessa vez ele se submeteu. Não houve resistência a ele. Quando os 2 legados papais chegaram à Normandia, ele foi até eles. Henrique II entendeu a enormidade do que havia acontecido. A cristandade inteira reconhecia-o como culpado pelo assassinato, que já se falava de martírio, do arcebispo da Cantuária, do primaz do seu reino. Aquilo era grave demais. Então ele não tentou, dessa vez, adiar o inevitável. Ele foi até os legados papais, ajoelhou-se e fez um juramento. Essas são as palavras que o poderoso rei da Inglaterra, senhor da Irlanda e de Gales, duque da Normandia, Aquitânia e Gasconha, conde de Anjou, Maine, Touraine e Poitou, disse com as mãos sobre os evangelhos. Abre aspas. Eu não pensei, nem soube e nem ordenei a morte de Thomas, arcebispo da Cantuária. E quando me foi comunicada, fiquei mais triste do que se tivesse perdido meu próprio filho. Mas não posso excusar-me de ter dado ocasião ao assassinato pela animosidade e raiva que concebi contra o santo homem. Agora, para a reparação dessa falta, enviarei imediatamente a Jerusalém 200 cavaleiros para a defesa da cristandade, e eles lá servirão por 1 ano às minhas custas. Irei eu mesmo tomar a cruz por 3 anos, e eu farei pessoalmente a longa viagem, a menos que o pontífice não me permita permanecer. E acrescentou: destrua em definitivo os costumes que introduzi em meus estados e proíbo a sua observância no futuro. Eu permitirei doravante todas as apelações à sé apostólica, sem impedimento algum. Devolverei à igreja da Cantuária todas as suas terras e todos os seus bens, etc. Ou seja, aquilo pelo qual São Thomas Becket tanto se batera e morrera, Henrique II revogava. E ele concluiu esse juramento com algumas palavras que essas palavras são tão mais notáveis na medida em que os historiadores modernos as ocultam nos seus relatos. Vejam essas palavras de Henrique II, rei da Inglaterra. Além disso, eu e o rei, meu filho mais velho, juramos que receberemos e manteremos o reino da Inglaterra
do senhor Papa Alexandre e de seus católicos sucessores. Ou seja, ele estava jurando que recebia o reino da Inglaterra como algo dado pelo Papa. Isso que é o mais importante agora. E que nós e nossos sucessores, para sempre, não nos consideraremos reis da Inglaterra, a menos que eles, os papas, nos considerem reis católicos. Vou ler de novo. Que nós e nossos sucessores, para sempre, ou seja, eu e todos os reis ingleses que me sucederem, não nos consideraremos reis da Inglaterra, a menos que os papas nos considerem reis católicos. Ou seja, nós só seremos reis da Inglaterra se os papas nos considerarem católicos. Por essas palavras e por esse juramento deste rei inglês, importantíssimo da história inglesa, que é Henrique II, ele diz que todos os reis da Inglaterra só seriam legítimos se o Papa os considerassem católicos. Ou seja, por essas palavras deste rei, todos os reis protestantes ingleses são ilegítimos, inclusive o atual, né? E os legados impuseram a ele algumas penitências, alguns jejuns, esmolas. O rei se levantou e disse-lhe diante da Assembleia reunida: senhores legados, saibais, o que quer que me ordenem, seja ir a Jerusalém, a Roma ou a Santiago, seja outra coisa, estou pronto a obedecer. Essas palavras que o rei disse com sinceridade, expressas com sinceridade, tocaram as pessoas, né? Quem assistia aquela cena, as pessoas choraram até, e os legados conduziram o rei à porta da igreja e o absolveram, deram a ele a absolvição ajoelhado. 4 meses depois, no dia 27 de setembro de 1172, se reuniu um concílio em Avranches, também na Normandia. Ali estava o rei da Inglaterra, todos os bispos e abades da Normandia. O rei reiterou aquele juramento e acrescentou dentre as cláusulas, abre aspas, que eu nunca me retirarei da obediência do Papa Alexandre e de seus sucessores enquanto eles me considerarem rei católico. Ele jurou também tomar a cruz, cruzar-se durante 3 anos, menos que o Papa julgasse que seria melhor que ele ajudasse os reinos da Península Ibérica a lutar contra os muçulmanos, e colocou seu selo nos termos do juramento. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.